Ela acordava às 3 da manhã, coração disparado, suor frio, sem motivo aparente. Durante 15 anos, Mariana tentou de tudo. Terapia, remédios, meditação, nada funcionava. Até o dia em que um médico olhou nos olhos dela e disse algo que mudou tudo. Você não tem ansiedade. Você tem uma memória que nunca foi limpa. Fica comigo até o final, porque o que essa mulher descobriu sobre si mesma vai explicar por que você também acorda no meio da noite e vai te mostrar como limpar o que está te destruindo por dentro. Vamos começar pelo início. Mariana tinha 32 anos quando tudo desmoronou. Ela era advogada em São Paulo, apartamento próprio na Vila Madalena, carreira estável num escritório de advocacia corporativa. Do lado de fora, vida perfeita. Do lado de dentro, um inferno silencioso que ninguém via. Toda noite, a mesma tortura. Deitava às 11 da noite, dormia até às 3 da manhã. E acordava com o peito apertado, a respiração curta, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Mas nada acontecia. Nunca acontecia nada. E isso era ainda pior, porque ela não conseguia explicar, não conseguia entender. E todo mundo ao redor achava que era frescura. A mãe dela dizia, você precisa arrumar um namorado. O chefe dela dizia, você trabalha demais, tira umas férias. As amigas diziam, você é ansiosa, relaxa. Mas Mariana não conseguia relaxar, porque algo dentro dela gritava, algo que ela não sabia nomear, algo que vinha de um lugar tão fundo que ela nem lembrava que existia. E quanto mais ela tentava ignorar, pior ficava. Os ataques de pânico começaram aos 28, no metrô, no elevador, no meio de reuniões importantes. Ela saía correndo, trancava-se no banheiro, chorava até não ter mais lágrimas. E depois voltava, fingia que estava tudo bem, colocava a máscara de novo. Mas por dentro ela estava morrendo. Aos 30 anos, Mariana começou a tomar remédios, antidepressivos, ansiolíticos, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para funcionar. E por um tempo funcionou. Os ataques diminuíram, o sono melhorou um pouco, mas a sensação não ia embora. Aquele peso no peito, aquela certeza de que algo estava errado, de que ela estava errada, de que o mundo estava errado. E ela não sabia por quê. Foi quando ela conheceu a doutora Helena, uma psiquiatra diferente. Não dava receita no primeiro encontro, não falava em diagnósticos. Ela olhava nos olhos e fazia perguntas estranhas. Me conta sobre a sua infância, Mariana. E Mariana respondia o de sempre. Normal, pais separados, mas nada demais. Morei com minha mãe, visitava meu pai de vez em quando. A doutora Helena anotava e perguntava de novo. Você lembra de algum momento específico? Alguma coisa que ficou marcada? E Mariana pensava muito, mas não vinha nada. Era como se a infância dela fosse um filme assistido pela metade. Tinha pedaços, imagens soltas, mas nada concreto. Eu não lembro de muita coisa, para ser sincera. A doutora Helena parou de escrever, olhou para ela e disse algo que Mariana nunca esqueceu. Memórias que a gente não lembra não desaparecem, Mariana. Elas ficam guardadas no corpo. E um dia elas voltam, não como lembrança, como sensação. Mariana sentiu um arrepio, porque fazia sentido. Aquela angústia sem nome, aquele medo sem rosto, aquele desespero que vinha do nada. Não era do nada, era de algum lugar. Um lugar que ela tinha esquecido, ou que ela tinha sido forçada a esquecer. O que você quer dizer com isso, doutora? A doutora Helena se inclinou para frente. Eu quero dizer que você não tem ansiedade, Mariana. Você tem uma memória que nunca foi limpa. E enquanto ela não for limpa, você vai continuar acordando às 3 da manhã. Se você já sentiu isso, se já acordou sem motivo, com o coração disparado, se inscreve no canal agora, porque essa história está só começando. E o que vem depois vai te mostrar como limpar o que está te matando por dentro. Mariana saiu daquele consultório confusa. Como assim, memória que não foi limpa? Ela não entendia, mas alguma coisa dentro dela entendeu. Alguma coisa se mexeu. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que alguém tinha visto ela de verdade. Não a advogada,
Não a mulher funcional, mas ela. A Mariana que acordava chorando, a Mariana que tinha medo de dormir, a Mariana que estava cansada de fingir que estava bem. Ela voltou na semana seguinte e a doutora Helena propôs algo diferente. Vamos tentar uma coisa, se você topar. Mariana topava qualquer coisa. Ela estava desesperada. A doutora Helena explicou. Era uma técnica antiga, havaiana, chamava Ho'oponopono. Não era terapia convencional, não era hipnose, era limpeza de memórias. Memórias doem, Mariana, mesmo quando a gente não lembra delas. Elas ficam presas no corpo e causam dor, ansiedade, medo, raiva. Tudo isso que você sente não é seu. É de uma versão sua que passou por algo que você não lembra. Mariana começou a chorar. Não sabia por quê, mas as lágrimas vieram, como se o corpo dela estivesse dizendo: finalmente, alguém entendeu. A doutora Helena ensinou a técnica. 4 frases, simples, mas poderosas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Mariana olhou para ela. É só isso? A doutora sorriu. É só isso? Mas você vai repetir essas frases olhando para você mesma, para o seu passado, para a versão de você que sofreu. E você vai pedir perdão, não porque você fez algo errado, mas porque você abandonou ela. Você esqueceu dela. Você fingiu que ela não existia. As palavras cortaram, porque eram verdade. Mariana tinha passado a vida inteira fugindo de si mesma, do que ela sentia, do que ela tinha vivido. E agora ela ia ter que voltar, ia ter que olhar. Naquela noite, Mariana foi para casa, sentou na frente do espelho e pela primeira vez em anos olhou de verdade. Olhou nos próprios olhos e viu algo que ela não esperava. Viu uma criança, uma menina de 6 anos, com medo, com vergonha, com dor. E Mariana começou a repetir: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A primeira vez, nada aconteceu. A segunda vez, ela sentiu um aperto na garganta. A terceira vez, ela começou a chorar. E foi aí que veio a memória que ela tinha enterrado, a memória que nunca tinha sido limpa. Ela tinha 6 anos, estava na casa do pai, fim de semana de visita. O pai dela tinha uma namorada nova, Cristina, uma mulher bonita, elegante, mas com um olhar frio. Mariana não gostava dela, mas não sabia por quê. Naquele dia, Mariana estava brincando na sala, derrubou um copo, sem querer. O copo quebrou e Cristina explodiu. Gritou, chamou ela de desastrada, de burra, de problema. O pai dela não fez nada, ficou calado. E Mariana, com 6 anos, entendeu algo terrível. Ela não era mais bem-vinda ali. Ela era um incômodo, um peso. E se ela quisesse continuar vendo o pai, ela precisava sumir, ficar quieta, não existir. E foi isso que ela fez. Durante anos, ela sumiu. Não reclamava, não chorava, não pedia nada. Virou uma criança invisível. E aquela dor ficou guardada, guardada tão fundo que ela esqueceu. Mas o corpo não esqueceu. O corpo lembrava, toda noite, às 3 da manhã. O corpo gritava: você me abandonou, você fingiu que eu não existia. E Mariana, aos 32 anos, finalmente ouviu, finalmente viu e finalmente chorou. Chorou pela menina que ela foi, pela dor que ela carregou sozinha, pelo medo que ela nunca pôde falar. Ela repetiu as frases, repetiu de novo e de novo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E pela primeira vez em 15 anos, Mariana dormiu a noite inteira. Acordou às 8 da manhã, sem suar frio, sem coração disparado, sem medo. Acordou leve, como se algo pesado tivesse saído de dentro dela. E tinha saído. A memória tinha sido limpa, a dor tinha sido vista, e agora ela podia respirar. Mas calma, porque isso foi só o começo. Mariana tinha limpado uma memória, mas havia outras, muitas outras, e elas iam aparecer, uma por uma, como camadas de uma cebola. Cada camada, uma dor, cada camada, uma versão dela que precisava ser vista, ser ouvida, ser amada. E Mariana estava pronta. Pela primeira vez na vida, ela estava pronta para voltar, para olhar, para limpar.
E o que ela descobriu depois mudou tudo. Nas semanas seguintes, Mariana continuou a prática, todo dia, de manhã e de noite, na frente do espelho, repetindo as 4 frases. E as memórias começaram a vir, uma atrás da outra, como uma represa que se rompe. Memórias que ela tinha certeza de que não existiam. Memórias que jurava que tinha inventado, mas não tinha inventado. Elas eram reais e elas explicavam tudo. Explicavam por que ela tinha tanto medo de decepcionar as pessoas, por que ela trabalhava até se matar, por que ela não conseguia dizer não, por que ela se anulava em todos os relacionamentos. Aos 8 anos, Mariana foi morar definitivamente com a mãe. O pai sumiu. Parou de buscar ela, parou de ligar. E um dia, a mãe dela disse: "Seu pai arrumou outra família, ele não tem tempo para você mais." Mariana não chorou, não falou nada, mas algo dentro dela morreu naquele dia. A certeza de que ela era importante, a certeza de que ela era amada. Ela passou a acreditar que ela era descartável, que se ela não fosse perfeita, as pessoas iam abandonar ela. E foi isso que ela carregou, por 24 anos. A crença de que ela não era suficiente, de que ela precisava provar o tempo todo que merecia existir. Aos 12 anos, Mariana foi abusada verbalmente por uma professora, na frente da sala inteira. A professora disse que ela era burra, que nunca ia ser ninguém, que era melhor desistir. Mariana não contou para ninguém, engoliu e passou a acreditar. Estudava até de madrugada, tirava notas perfeitas, mas nunca era suficiente, porque ela acreditava que era burra, que estava enganando todo mundo e que um dia iam descobrir. Essa crença virou a síndrome do impostor que destruiu a vida profissional dela, que fez ela trabalhar 12 horas por dia, que fez ela ter medo de férias, porque se ela parasse, iam perceber, iam ver que ela era uma fraude. Aos 16 anos, Mariana teve seu primeiro relacionamento, um menino da escola. Ele era popular, ela não. E ele fazia questão de lembrar isso. Ele a chamava de feia, de gorda, dizia que era sorte dela estar com ele. E Mariana acreditou. Ficou com ele por 2 anos, aceitando migalhas, aceitando humilhação, porque ela achava que era o máximo que ela merecia. Quando ele terminou, ele disse: "Você é muito intensa, muito chata, ninguém aguenta você." E Mariana levou isso para a vida. Passou a acreditar que ela era difícil de amar, que ela era demais e, ao mesmo tempo, de menos. Cada memória que vinha, Mariana limpava, repetia as 4 frases, chorava, sentia a dor e depois sentia o alívio. Era como se ela estivesse libertando versões dela que estavam presas, versões que estavam gritando, pedindo ajuda, e finalmente alguém tinha ouvido. Ela tinha ouvido. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Mariana parou de acordar às 3 da manhã. Os ataques de pânico sumiram. Ela conseguia respirar fundo, conseguia ficar sozinha sem sentir pânico, conseguia olhar no espelho sem sentir nojo. E pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que tinha esquecido que existia. Paz. Mas tinha mais, porque Mariana percebeu algo. As memórias não eram só dela, eram da mãe dela, da avó dela, de gerações de mulheres que tinham carregado dor, silenciadas, abandonadas, abusadas e que nunca tinham tido a chance de limpar. Mariana estava limpando por todas elas, e isso era poderoso. Isso era libertador. Um dia, ela ligou para a mãe e pela primeira vez conversaram de verdade. A mãe dela chorou e disse: de abandono, de abuso, de humilhação, memórias que o corpo guardava e que viravam ansiedade, depressão, doenças. E Mariana queria ajudar, queria mostrar que existia um caminho simples, mas poderoso. Ela começou a compartilhar sua história nas redes sociais, em grupos, com amigas. E a resposta foi avassaladora. Centenas de mulheres dizendo: "Eu também. Eu pensei que era só comigo. Eu achei que eu era louca." E Mariana ensinava a técnica, as 4 frases: "Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata." Explicava como fazer, na frente do espelho, olhando nos próprios olhos, falando com a versão de si que sofreu.
E as transformações começaram a acontecer. Mulheres que não dormiam há anos voltaram a dormir. Mulheres que tinham ataques de pânico diários ficaram livres. Mulheres que se odiavam começaram a se amar. Tinha a história da Júlia, 38 anos, mãe de 2 filhos, casada há 15 anos e infeliz. Ela tinha ansiedade desde a adolescência, tomava remédio há 20 anos e nada melhorava, até conhecer o Ho'oponopono. Em 2 semanas de prática, ela limpou a memória de abuso sexual que tinha sofrido aos 9 anos, memória que ela tinha reprimido, que ela nem sabia que existia. E quando limpou, tudo mudou. A ansiedade sumiu, a relação com o marido melhorou, a relação com os filhos melhorou. Ela voltou a sorrir, voltou a viver. Tinha a história da Beatriz, 25 anos, recém-formada, desempregada, deprimida. Ela tinha síndrome do pânico, não conseguia sair de casa, não conseguia trabalhar, achava que ia morrer. Até começar a limpar e descobrir que a dor dela era da avó, que tinha perdido um filho e nunca tinha chorado, nunca tinha limpado a dor. E Beatriz herdou o medo de perder, o medo de amar, o medo de viver. E quando ela limpou, a vida dela mudou. Ela conseguiu um emprego, começou a namorar, começou a sonhar de novo. Tinha a história da Camila, 42 anos, empresária, bem-sucedida, mas vazia. Ela tinha tudo, mas não tinha paz. Acordava de madrugada, chorava sem motivo, sentia que algo estava errado. E estava. Ela tinha abandonado a si mesma, tinha vendido a alma para o sucesso, tinha esquecido quem ela era. E quando ela começou a limpar, ela reencontrou a menina que ela foi, a menina que amava a arte, que amava a música, que sonhava. E Camila começou a viver de novo, não pelo dinheiro, mas pela alma. E tinha centenas de outras, cada uma com sua dor, cada uma com sua história, mas todas com algo em comum. Memórias que nunca foram limpas e que viraram ansiedade, pânico, depressão, dor, até serem limpas. E quando foram, a vida mudou. Porque a vida não é o que acontece com a gente. A vida é como a gente processa o que acontece. E se a gente não processa, se a gente guarda, a dor vira doença, vira sintoma, vira sofrimento. Mas quando a gente limpa, quando a gente olha, quando a gente ama, a dor vira cura, vira força, vira liberdade. Mariana entendeu isso e passou a viver isso. Hoje, ela não é mais advogada. Ela largou o escritório, abriu um espaço de terapias holísticas, ensina a Ho'oponopono, ensina a limpeza de memórias e ajuda pessoas a se libertarem do passado, da dor, de si mesmas. E ela é feliz, genuinamente feliz. Não porque a vida dela é perfeita, mas porque ela sabe lidar, sabe limpar, sabe olhar para a dor e dizer: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E a dor vai embora, sempre vai embora, porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não tem ansiedade, você tem uma memória que nunca foi limpa. Uma memória de rejeição, de abandono, de medo, de vergonha. Uma memória que o corpo guardou e que agora causa sintomas, causa dor, causa sofrimento. Mas você pode limpar, você pode olhar, você pode curar. E quando você faz isso, tudo muda. Não porque a vida muda, mas porque você muda. E quando você muda, o mundo ao seu redor muda também. Então deixa eu te perguntar, qual é a memória que você nunca limpou? Qual é a dor que você está carregando? Qual é a versão de você que está presa, gritando, pedindo ajuda? Olha para ela, olha nos olhos dela e diz: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Repete isso todo dia, até sentir o alívio, até sentir a paz, até sentir a liberdade, porque você merece, você sempre mereceu e agora você pode ter. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo raro de pessoas que têm coragem de olhar para dentro, de enfrentar a própria dor. E isso é poderoso, isso é transformador. A história de Mariana não é única, é universal. Milhões de pessoas estão passando pela mesma coisa que ela passou, carregando dores que não são delas.
sofrendo por memórias que nunca foram limpas. Mas não precisa ser assim. Existe um caminho e você acabou de conhecer. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais de pessoas que limparam suas memórias e transformaram suas vidas. Histórias que vão te inspirar, que vão te curar, que vão te libertar. Me conta nos comentários, qual é a memória que você precisa limpar? Qual é a dor que você está carregando? Eu leio todos os comentários e vou responder cada um.